ABC News. Seu resultado é nossa marca. Legal, o Alex. O Kanaki, Atlético Furacão. Pra que time será que ele torce, hein? Ele mandou aqui uma mensagem. Peça pro Alex responder a enquete, por favor. Qual que é a enquete que tá aqui no nosso chat? Ô Medina, me ajuda que eu não enxergo. Tranquilo. Eu vou ler aqui. Se Lula antecipar a nomenclatura de Galípolo como futuro presidente do Banco Central, você consideraria isso positivo, negativo, indiferente? Você disse que esperava uma reação do mercado do dólar por conta dessa notícia. Saiu ontem na coluna do Lauro Jardim no Globo, de que o presidente deve anunciar Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central em agosto. Seria um tempo ali que foi acertado com o Roberto Campos Neto. Campos Neto passou, ó, não dá pra ser tão cedo, pra não criar ruídos sobre decisões e tudo mais, nem tão tarde pra atrapalhar a transição. E aí, o Alex, se a antecipação for confirmada para agosto, como que você consideraria isso? Como é que chama o nosso amigo? É o Atlético Furacão, Atlético tá aqui Furacão, no nosso chat. Atlético Furacão, eu vou responder de duas formas, né? Uma com uma visão de mercado e uma com uma... Eu posso ter a liberdade de expor a minha opinião depois? Claro, claro. Então eu vou responder com essas duas visões aí. Eu acho que quando a gente fala de mercado, a melhora seria, não por ser a figura do Galípolo, tá? A melhora viria pelo seguinte: pensa, né, no que você tem de balança de risco hoje. O que é a balança de risco? Aquilo que você tem de positivo com negativo. Então, quando você olha para o lado da balança de risco, você tem, talvez, de precificação, muito mais uma balança de piora do que uma balança de melhora. Tanto é que o dólar está onde está justamente por conta dessa elevação da balança de piora. Então nós temos problemas fiscais, nós temos desancoragem do mercado em relação à expectativa de inflação, nós temos uma situação onde estamos discutindo algumas pautas reformistas e muitas vezes você não tem a articulação política que o mercado tanto queria, e você tem uma que é a nomeação do novo presidente do Banco Central. Então, olha só, quando a gente fala, né, que o mercado gostaria, né, da nomeação do Galípolo como no Banco Central, são dois pontos. Uma, você teria, né, um item a menos na balança de piora, porque o mercado, enquanto você não anuncia, ele fica projetando isso, né, em forma de outros nomes que poderiam vir a ser o presidente do Banco Central. E por que o mercado, de repente, gosta, né, da figura do Galípolo? Porque nós tivemos uma prova de fogo, que foi a última reunião, onde ele poderia, né, de repente, ser aí um dos que poderia votar, né, mais alinhado com uma visão do executivo de cortar a Selic, e assim não fez, né? Então, você teria, né, já alguns indícios de que o Galípolo viria com uma visão mais técnica. É uma certeza? Não. Tá? Mas a princípio você teria já alguns, vamos dizer assim, alguns resultados que faria, né, com que o Galípolo talvez, né, fosse mais técnico do que, de certa maneira, alinhado com aquela ala mais corta-corta do governo, né, que briga aí por um corte na Selic, sem olhar tanto para a condição de poder cortar ou não. Agora, se eu tivesse falando né, a minha visão pessoal, eu acho que nós teríamos talvez outros nomes, e aí não tem como fugir do nome do Meirelles, né? Eu acho que assim, o cargo hoje de presidente do Banco Central, onde você tem ataque, né, do executivo em cima do Banco Central, eu acho que demanda uma pessoa que precisa ter, né, um bom relacionamento, tanto, né, com o executivo, como com o legislativo e também com a entidade Banco Central. A minha preocupação... Uma pessoa que, na sua avaliação, transitaria bem no âmbito técnico e político. Exato. A minha preocupação é justamente se o Galípolo teria, né, eu não vou nem dizer condições, né, de dialogar, mas muitas vezes aguentar essa pressão que existe em cima do Banco Central, né? A gente sabe que uma coisa é você votar, né, com outros 8 diretores, né, e mais ali o presidente do Banco Central, que foi o caso. Outra coisa é você estar no comando do Banco Central e estar aguentando toda essa pressão, né? Então eu acho que assim, nada contra a visão do Galípolo, deixar bem claro, mas eu acho que a situação
é tão delicada que talvez você arriscar com um nome que pode ser um grande técnico, né, um grande diretor técnico, mas que você não tem como você pensar no cargo do presidente do Banco Central sem olhar para a política, tá, pessoal? Acho que seria, talvez, uma falha nossa como investidor achar, né, que você não vai ter uma pressão política, Parecido mesmo sendo independente. Na discussão, na época, para ministro da Fazenda também, Perfeito, né? Que exato. precisa transitar nesse meio político Precisa. também, né? Precisa porque a política está em E até todas as mesmo, se a gente discussões. considerar o governo passado, do presidente Jair Bolsonaro, quanto o ministro Paulo Guedes, no começo principalmente, sofreu bastante, por conta justamente que era novo também ali na questão da política, o ex-ministro. Perfeito, Medina. Então, a minha preocupação em relação ao Galípolo é justamente essa. Quanto ao lado técnico, pode ser que ele tenha, né? Pode ser não, né? Ele tem conhecimento suficiente para julgar, né, e tomar as decisões que cabem ali na condução de política monetária. Mas será que ele né, tão, né, preparado para também discutir essa questão técnica juntamente com a política? Essa que é a minha preocupação. TC News. Seu resultado é nossa marca.